Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus que fez o céu e a terra e o mar e que está mandando para nós essa chuva muito maravilhosa para nós, abençoa cada um de nós, dá graça, dá força e conhecimento da Tua Palavra. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 50, do último capítulo do livro de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 26. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco. O contexto da palavra: o Egito não é a terra prometida. Versículo 1. José lançou-se sobre o rosto do pai Jacó, chorando e beijando. Versículo 2. Em seguida, ordenou os médicos que estavam a seu serviço para embalsamar o seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Versículo 3. Isso durou 40 dias, que é o tempo que costumava demorar o embalsamento. Os egípcios guardaram luto por 70 dias. Versículo 4. Quando terminou o tempo do luto, José diz aos cortesãos do faraó: se vocês, meus amigos, diga pessoalmente ao faraó. Versículo 5. Meu pai me fez prestar esse juramento: quando eu morrer, enterra-me no túmulo que eu mandei cavar na terra de Canaã. Portanto, deixa-me subir para enterrar meu pai. Depois eu voltarei. Versículo 6. O faraó respondeu: suba, enterra seu pai, conforme o juramento que você fez, José. Versículo 7. José subiu para enterrar seu pai, e com ele foram todos os oficiais do faraó, os anciãos da corte e todos os dignatários da terra do Egito. Versículo 8. Bem como toda a família de José, seus irmãos, a família de seu pai, deixaram na terra de Géssem. Somente as crianças, as ovelhas e os bois. Versículo 9. Como José subiram também carro, cavaleiro, era um cortejo muito importante. Versículo 10. Chegando a Gósen, à tarde, no outro lado do Jordão, fizeram um funeral grandioso, solene, e José guardou por seu pai um luto de 7 dias. Versículo 11. Os cananeus que habitavam na região viram o luto em corrente à tarde e comentaram: o funeral dos egípcios
é solene. Por isso deram ao lugar o nome de luto do Egito. Lugar, esse está no outro lado do Jordão. Versículo 12. Os filhos de Jacó fizeram o que ele havia ordenado. Versículo 13. Levaram-no para a terra de Canaã e o enterraram na gruta do campo de Macpela, diante de Mamre, um campo que Abraão havia comprado de Efrone, o Eteu, com propriedade sepulcral. Versículo 14. Então José voltou ao Egito, junto com seus irmãos e todos os que acompanharam para enterrar seu pai. Versículo 15. Vendo que o pai havia morrido, os irmãos de José disseram: se José guardou rancor contra nós e quer nos devolver todo o mal que ele fizemos. Versículo 16. Então mandaram dizer José, antes de morrer, seu pai expressou essa vontade. Versículo 17. Diga José, perdoe os seus irmãos o crime, o pecado que cometeram, todo o mal que fizeram a você, José. Portanto, perdoe o crime do servo do Deus eterno de seu pai. Ao ouvir o que eles mandaram dizer José, chorou. José chorou. Versículo 18. Então chegaram os irmãos, prostraram-se diante de José e disseram: aqui estamos, somos nós seus escravos. Versículo 19. José respondeu: não tem medo. Por acaso eu estou no lugar de Deus? Versículo 20. Vocês pretendiam o mal contra mim, mas o projeto de Deus eterno transformou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, salvar a vida de um povo numeroso. Versículo 21. Portanto, não tem medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. José os tranquilizou e ele falou afetuosamente. Versículo 22. José viveu no Egito com a família de seu pai e chegou aos 110 anos. Versículo 23. Conheceu os filhos de Efraim até a terceira geração, e também os filhos de Marqui, filho de Manassés, e carregou no colo. Versículo 24. Por fim José disse aos irmãos: estou para morrer, mas Deus eterno cuidará de vocês e os fará subir daqui para a terra que ele prometeu com juramento, dá a Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 25. E José fez os filhos de Israel jurarem: quando Deus intervir em favor de vocês, leve os meus ossos daqui. Versículo 26, para terminar. José morreu com 110 anos, e eles o embalsamaram e colocaram num sarcófago no Egito.
Essa palavra aqui, sarcófago, na Bíblia Católica, ela se chama caixão. Esse nome aqui, sarcófago, o nome é caixão no Egito. Então, vou voltar aqui no versículo 26. José morreu com 110 anos e eles embalsamaram e colocaram num caixão no Egito. Mas a palavra que está escrita aqui na Bíblia Católica é sarcófago no Egito. Mas a palavra é caixão. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 50, o último capítulo do livro de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 26, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei. Eu vou ler o rodapé, o comentário do rodapé do capítulo 50 de Gênesis, e do versículo 1 e o versículo 26, que diz assim: o último capítulo retoma o ambiente familiar que predominou na história de José, mas sem o mesmo tom dramático depois de narrar o funeral de Jacó, retoma o tema teológico que conduziu toda a história de José. Você pode notar no livro do livro de Gênesis, do capítulo 41, do capítulo 45, do versículo 1 e o versículo 28. Deus age dentro dos acontecimentos, e só aquele que enxerga isso poderão transformar a relação escravo-patrão em relações de fraternidade. Dentro desse discernimento e clima, Deus formará um povo numeroso, no versículo 20, que a escravizado será por fim libertado para organizar uma sociedade onde haja liberdade e vida. Este foi o comentário do rodapé da Bíblia Católica, do capítulo 50, do versículo 1 e o versículo 26. Então, que o Deus eterno de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa Bíblia que eu li aqui foi Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateucos, que é o livro da lei, do capítulo 50 de Gênesis. O último capítulo que eu li hoje, para terminar o livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem 50 capítulos. Se o Senhor Deus Eterno permitir, e se Ele quiser, estarei fazendo o próximo vídeo, assim, se Ele quiser. Fica todos com a paz do Senhor Jesus. Amém?